A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, um bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você vai ouvir essa live, mas quando você ouvir essa live, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para você, para nós, para vós, para o mundo. Deus abençoe a igreja, os pastores, crianças, adolescentes, jovens, irmãos e irmãs. Amados e queridos irmãos, hoje é dia 17 de novembro de 2025, o dia, o mês e o ano que Deus preparou para nós falarmos a palavra de Deus. Enquanto vida estivermos na terra, aqui nós vamos estar falando da vontade de Deus, a palavra dele aos corações. E hoje nós vamos falar sobre liberdade, tanto pelo amor que Deus tem, a liberdade pelo amor. Em Gálatas 5, versículo 13 ao 15, nós vamos meditar. Como é bom ter liberdade, é limitada pelo amor. Vamos ler e vamos orar. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros, pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordereis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, seja a tua palavra, Pai. Que o Espírito Santo me dê entendimento da palavra, Senhor, como convém falar para o irmão, para a irmã, para o mundo, porque é a palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados e queridos irmãos e irmãs, é com muito amor, com muita graça de Deus, que eu chego até meus irmãos e minhas irmãs para falar sobre a liberdade. É limitada pelo amor. E é o amor de Deus. Veja bem, o amor de Deus é tão grande para conosco que ele limita a nossa liberdade para que não pecamos. Deus diz para mim, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, nós estamos chamados à liberdade. Eu tenho liberdade de viver, de falar, de conversar, de falar, de brincar com os irmãos, com as irmãs. Tenho toda a liberdade. Porém, não usei, isto é, o limite da liberdade. Não usei da liberdade para dar ocasião à carne, vírgula. Isso é a palavra de Deus, ele limitando a nossa liberdade. Eu tenho liberdade até um certo ponto na vida do irmão e da irmã. Qual é a minha liberdade na vida do irmão? O conselho, o meu ponto de vista, eu tenho liberdade de falar para ele quando ele está certo, quando está errado, quando ele está todo precipitado, mas Deus colocou um limite. Eu não posso ser o dono da sabedoria para irritar o meu irmão. Está entendendo? Eu tenho liberdade, mas eu tenho que ter conhecimento que tem meu limite. O irmão tem um problema familiar, com filhos, com esposa, ou financeiro. Eu tenho liberdade de sentar com o irmão para meu irmão, você está trabalhando, ou vivendo, fazendo as coisas assim, está atrapalhando. Mas existe uma liberdade até onde pode chegar para que eu não ofenda moralmente o meu irmão e deixe ele entristecido. A mesma coisa, minha irmã. Minha irmã tem uma luta, uma fraqueza, alguma coisa, e tem necessidade ou desejo de conversar e ser compreendida.
Então, eu tenho essa liberdade de conversar com a minha irmã quando ela me procura, aconselhar, dar meu ponto de vista, andar para e passo com ela. Porém, Deus colocou um limite nessa liberdade para que eu não entorne em pecado. O pecado não é eu ter um caso com a irmã, é eu entrar na vida da irmã, entrar no lado da minha irmã, que é pessoal, tá entendendo? E a irmã tem luta, e eu vou ter que entrar nesse emocional, nesse lado, que é pessoal. Por que ela tem essa luta? Se eu não tiver um limite até onde eu posso ir, tá entendendo? Eu vou fazer a irmã ficar triste ou até mesmo ela parar de ir para a igreja. Porque se eu tenho liberdade, eu vou falar tudo. Se eu não vigiar, não tiver um limite na liberdade, o que eu posso falar com a irmã, ainda que a irmã, o irmão, o jovem ou a jovem tenha pecado, esteja parado da igreja. Eu tenho a liberdade de orar, de visitar, de dizer para o irmão, para a irmã, para o jovem, para a jovem, estou sentindo a sua falta na igreja. Mas eu tenho que vigiar para que eu não fale que ele vai do jeito que ele está indo, ele vai perder a salvação, ele vai para o inferno, porque o diabo quer matar ele. Quando ele estiver doente, eu tenho que ter vigilância para não dizer porque está desviado. Está entendendo, meu amado? Então, a liberdade, nós fomos chamados para a liberdade. Se tem um irmão, tem uma irmã, tem um jovem, uma família que está parada da igreja, está enfrentando dificuldade, eu tenho a liberdade em Cristo Jesus para ir lá naquela casa. Se aquele irmão me receber, com a irmã e o filho, eu abraçar e dizer, vamos para a igreja, sentar com eles lá na igreja. Na hora do apelo, levantar com eles e ir à frente para dobrar o joelho com os irmãos, para que Jesus Cristo reescreva o nome deles no livro da vida. Mas eu tenho uma liberdade. E tem um limite dessa liberdade. Eu não posso usar a carne, porque eu sou um pastor, porque o irmão está desviado, e eu apresentar barreiras, buracos, inferno, morte, leito para a família, para irmão, para o irmão. Deus não me deu essa liberdade. Por quê? Jesus Cristo, quando ele ia, ele curava as enfermidades, expulsava os demônios, depois aqueles que criam, ele dizia, a sua fé te salvou. Jesus Cristo não apresentava salvação para um demoniado, para o doente. Aquele que estava doente, paralítico, endemoniado, cego, ele ia receber uma cura para ver, para andar. E Jesus Cristo tinha liberdade, mas Jesus Cristo limitava a sua própria liberdade em curar. Está entendendo? Libertar. Aí a pessoa cria. Aí diz, agora a tua fé te salvou. Irmão, você, meu irmão, minha irmã, quantas irmãs, quantos irmãos você tem entristecido com a sua maneira séria, severa, de corrigir por causa do pecado? Você já imaginou se Jesus Cristo tivesse nos tratado de quando nós aceitamos Jesus até hoje, com repreensão a cada pecado que nós fizemos, e dando limite para nós não errarmos mais? Todos nós da igreja estávamos lançados no abismo. A liberdade é tão grande que Deus nos deu em Cristo Jesus, mas com amor, Ele limita essa liberdade
Deus limitou a Cristo a liberdade. Deus limitou a Ele mesmo a liberdade. Deus tinha liberdade para matar aquelas pessoas que perseguiam Jesus, ou não tinha. Jesus Cristo tinha liberdade para amaldiçoar aquele povo que estava apedrejando, crucificando, mas Ele limitou a liberdade que Ele tinha. Chegava ali, Ele tinha que voltar para dizer ao Pai, perdoa, porque esse povo não sabe o que faz. Isto é liberdade plena, limitada pelo amor. Então, meus irmãos, nós fomos chamados, minha irmã, você foi chamada à liberdade, você está livre para servir a Deus, para ser crente, para amar, para falar, para conversar, para dar risada, para ouvir o jovem, o irmão ou a irmã, para aconselhar, mas tem um limite, pelo amor. Aqui não está dizendo que é para você não poder conversar muito comigo para não cair no pecado da carne. Amado, o pecado da carne aqui que está falando, está entendendo? É nós sermos escravos uns dos outros, pelo amor. Eu sei que você sabe assim, olha, se eu estou no chão, estou caído, você tem liberdade para me levar na igreja, para falar de Jesus, para me lembrar de quando eu louvava a Deus, quando eu falava de Jesus para você. Mas você não tem liberdade de Deus de falar para mim que eu vou morrer e vou para o inferno. Porque essa liberdade, ela é limitada pelo amor de Deus. Quando nós falamos essa aqui, da carne, o povo pensa, ou os crentes imagina, ter liberdade demais, conversa demais, de repente peca na carne. Amados, a palavra de Deus, o grande apóstolo São Paulo está falando a liberdade do Espírito. Se eu sou servo do irmão ou da irmã, qual é o desejo que eu tenho? Qual é a oportunidade que eu tenho de possuí-la, a minha senhora ou meu senhor? Se a irmã é serva do irmão, qual é a liberdade, a oportunidade que você tem de possuir o seu senhor? Está falando da liberdade. Você não pode andar, veja bem, mal arrumada, para não persuadir a pessoa, pelo amor que você tem para com as almas, com a pessoa. Se o seu corpo, minha irmã, vai fazer um irmão ou um homem qualquer pecado, essa liberdade você tem de andar, de viver, vestir, se arrumar, é limitada pelo amor daquelas almas, daquelas pessoas, crentes fracos ou não crentes. É isto que é. Não é porque você, minha irmã, vai cair no pecado do adultério, da prostituição, não. Ele está falando, a liberdade que nós temos, ela é limitada pelo amor que nós temos. Veja bem, se eu amo a irmã, eu não quero que a irmã desvie da igreja. Se eu amo a irmã em Cristo Jesus, eu posso abraçar a irmã e conduzi-la, irmã, o caminho que leva à vida eterna. Se a irmã me ama, a irmã também faz a mesma coisa. A liberdade que a irmã tem comigo é limitada pelo amor de Deus que está no seu coração, para com o amor que Deus deu para você
em prol da minha alma. Está entendendo? Não deu ocasião à carne. Está entendendo? Sede antes escravos um dos outros. Se eu sou teu escravo, minha irmã, eu estou aqui para te servir, para fazer o que você precisa. Se você precisa de um abraço, é um abraço que eu te dou. Se você precisa de uma oração, é uma oração que eu te dou. Se você precisa de uma palavra, é uma palavra que eu te dou. Se você precisa de um conselho, é um conselho que eu te dou. Se eu preciso de um ombro amigo, é isso que você me prepara, me dá. Se eu preciso de uma palavra de fortaleza, é isso que você me dá. A liberdade que você tem é limitada pelo amor. O amor que você tem para com a minha alma, que eu tenho para com a sua alma. Porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esse versículo 14, meu irmão, medite bem, minha irmã, se você me ama como a ti mesmo, você derrubaria você da fé, você desviaria da presença de Deus, você mataria ao seu próprio corpo, você beberia, mataria a sua alma, você murmuraria, contendia para sair da igreja. Você disse, não, vou morar com Cristo, eu amo a Cristo. Se você ama a mim, como ama você mesmo, então todo desejo, tudo bem que você quer para você, minha irmã, é o que você me quer. Se eu amo você, a irmã e o irmão, o jovem e a jovem, o pastor e o obreiro, como a mim mesmo, o mal que eu quero para todos vocês é o mal que eu também quero para mim. Eu quero tirar a minha vida. Eu quero viver uma vida de pecado, sabendo pela palavra que eu irei para o inferno. Não. Se eu amo o irmão, a irmã, o pastor, o obreiro, o jovem, o adolescente, a criança, como se fosse eu mesmo, como eu faria perecer um desses no caminho? Como eu mataria na fé o irmão ou irmã? Por isso que a nossa liberdade, eu tenho liberdade sim. E sei que a liberdade não é compreendida por todos, mas todos os crentes têm que meditar na palavra para saber a liberdade que nós temos, porque Deus, em Cristo Jesus, quando Ele confia no homem, ou na mulher, Ele transmite, Ele te mostra a necessidade do irmão, a necessidade da irmã. Deus mostra a bênção preparada para o irmão e para a irmã. Deus mostra o sofrimento do irmão e da irmã até aqui. Deus mostra o pecado do irmão e da irmã. Deus mostra o porquê ele pecou. E você ouve tudo, vê tudo. Se você ama o seu semelhante como a ti mesmo, você vai ter uma enxurrada de revelações, de sonhos e visões que Deus te dá. É só você ouvir, ver tudo e conversar com o dono da revelação, o Pai. O que eu tenho que fazer, falar para a irmã tal que o Senhor mostrou? Qual é o problema dela, como tratar? Você vai falar com ele vai dar o nome da irmã que ele te mostrou. E Deus vai te falar assim e assim para tua filha. E depois você fala, Senhor, e aquele irmão que o Senhor mostrou assim e assim, o que devo fazer com ele?
Deus vai dizer assim, assim, assim. Quando ele vê o pastor, fala, Senhor, e o pastor do seu rebanho que o Senhor mostrou. E o Senhor vai dizer, fala assim, assim, assim. Você vai dizer assim, pastor, isso não acontece. Sim, Senhor. Se você ora, tem o temor de Deus, ama os seus semelhantes como a ti mesmo. Deus revela, mas precisa Deus confiar no seu coração. Para Deus confiar no homem e na mulher, você tem que amar, ter liberdade de apresentar a mim, a Deus. Senhor, o pastor Antônio está aqui, é meu irmão, é meu amigo. Senhor, me revela qual é a necessidade dele, qual é o problema que ele enfrenta. Se você for limitado, a sua liberdade for limitada pelo amor, Deus vai chamar você, vai te dar um sonho, uma revelação e vai me mostrar para você como eu estou. Pergunta para o Senhor, depois na oração. O erro, às vezes, a pessoa tem um sonho ou uma revelação com o irmão, com a irmã, abre os olhos, já vai ligar e mandar um zap. Tive uma revelação. Vigia. Você não sabe o que Deus está falando com a revelação? Dorme, levanta. Amanhã você lembra daquele sonho, dobra o seu joelho e peça ao Senhor. Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, qual é as palavras que eu devo falar com o pastor Antônio? Deus vai te mostrar. Quando ele confia no coração do homem e da mulher, ele dá a vida da mulher para o homem, a vida do homem para a mulher. Porque o coração é uma terra que só Deus e no Espírito vai e sabe o que está nele. E o meu coração também, e eu. Então, se Deus confia no meu coração, em mim, que eu tenho um coração amoroso, ele me revela e ele sabe que eu não transmitirei para outras pessoas. Porque, olha, Deus usa um pastor, um pregador, para uma cura divina, para uma porta de emprego. E às vezes tem uma pessoa dentro da igreja que caiu num pecado de adultério. E o camarada prega fogo. É tanto que quando esse irmão ou essa irmã vai na igreja, esse pregador está lá, a irmã fica lá na porta com medo de ser revelado. E Deus nunca revela. Aí o inimigo entra na mente do irmão e da irmã. Não é Deus. Porque se Deus fosse Deus, sabia do meu pecado. Não é Deus que falou. Porque abriu uma porta de emprego, uma bênção. Mas se ele não tem um coração voltado para Deus, se Deus revelar para ele que você pecou, ele vai dizer, tem um em pecado de adultério aqui, Deus vai matar. É isso que você quer e Deus também não quer. Deus sabe por que você pecou, qual é a luta que você teve, até onde você lutou para não cair nesse pecado, até onde você lutou, está procurando uma pessoa que possa te ouvir sem te condenar. Porque Jesus Cristo, ele não condenou a mulher. Os condenadores foram embora. Ele sabia do arrependimento da alma daquela mulher. Então, veja bem, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você ama o teu próximo, se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, toda lei está cumprindo neste mandamento. Nós temos que amar o nosso próximo. Aqui não disse que é o irmão. O meu próximo pode ser o meu vizinho, a minha vizinha, o meu companheiro de emprego, de viagem. Aonde quer que esteja o meu próximo, eu devo amar a ele como a mim mesmo. Se o meu próximo é um macumbeiro, eu devo amar ele como a eu mesmo. Por quê? Se eu não era macumbeiro, se eu não era drogado,
eu bebia, eu mentia, eu era ignorante, até mesmo com respeito à pessoa de Deus. E Deus sabia. E Deus, pela misericórdia, me perdoou, me salvou. Se eu amar o meu próximo como a mim mesmo, eu quero ver o mesmo, quero ver o meu próximo com a mesma sentença que eu recebi da parte de Deus. Qual é essa sentença? Perdão dos meus pecados e o nome escrito no livro da vida. Meus irmãos, a coisa mais importante e melhor que tem é ser crente em Cristo Jesus. Porque nós temos uma família tão grande. Não é só do sangue, não é só da igreja onde você congrega. Na face da terra, aonde tem um irmão ou uma irmã, um pastor, um obreiro, um jovem, uma criança, um adolescente, ali tem parte de nós, porque ele é membro do mesmo corpo que nós somos, membro do corpo de Cristo. Aonde estiver essa irmã ouvindo a palavra, e se estiver enferma e crê, Deus com todo o amor coloca as mãos e cura. Você ama o seu semelhante, meu irmão? Veja bem, ó. Se vós, porém, vos morderdes e devorais uns aos outros, foi o que o apóstolo Paulo falou. Se nós se mordêssemos, se devorássemos uns aos outros, entendeu? Vede que não seja mutuamente destruídos. Está entendendo? Se vós, nós e nós vos mordesse uns ao outro. Quantas contendas tem da igreja? Eu falo com tristeza. Tem pastor em cima do altar que não sauda o outro pastor no altar. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente devorados. Orai um pelos outros, amai, minha irmã. Por isso que eu te falo, quando alguém te humilha, ore por ele. Não vai, irmão, me perdoa porque o que você não fala comigo, nem fica chorando ou murmurando com outras pessoas. Não, orem. Aonde você encontrou Jesus Cristo lamentando para os amigos porque não aceitavam ele na congregação? Não, ele fazia o seguinte, ele andava nas estradas empoeiradas da Palestina. E quando o povo sabia onde ele estava, ia até ele, levando os seus enfermos, os seus pecados, os cegos, os aleijados, os mancos, os coxos. E ele a curava, expulsava os demônios, dava uma palavra de vida eterna e continuava andando. Eu vejo as pessoas dizer, eu estou parado, eu não faço nada, porque você não quer. Deus preparou uma ferramenta que eu posso falar do amor de Deus sem atacar os pastores, sem atacar o mundo, orar pelos pastores, pela igreja, por o mundo, e essa palavra ser enviada até o Japão, a China, onde quer que esteja. E alguém vai ouvir que a salvação de Deus para mim vem por amor que Deus tem para com o homem. Minha irmã, Deus te ama.
Minha irmã, Deus conta contigo na obra. Meu irmão, aleluia, Deus te chamou para pastorear uma igreja. Por quê? Porque você está trocando a bênção de Deus, a liberdade que Deus te deu pela libertinagem. Não peque, meu irmão. Minha irmã, não peque. O seu corpo não é seu. Ele é do Senhor. É a casa do Espírito Santo. Na sua casa, minha irmã e meu irmão, no seu quarto, no seu leito, deita qualquer homem, mulher ou qualquer mulher? Não. Esse quarto é do casal. Esse leito é seu. Como é que no seu corpo, minha irmã, entra outro corpo? Qualquer coisa. Você é uma casa, é uma morada que mora o Espírito Santo. Aonde tem o Espírito Santo, não pode entrar o espírito do pecado. O homem que teme a Deus, que tenha contato com o Espírito Santo, ele tem liberdade. Às vezes nós vamos conversar com a irmã e a irmã está tão triste, está tão para baixo, que se nós pregar, Jesus vai dar a vitória, fica firme, ora a Deus, busca a Deus, a irmã nunca mais procura ajuda. A irmã quer falar, quer chorar, quer se culpar pelas fraquezas, mas ela quer ouvir uma palavra de ânimo, de um amigo. Ela quer um ombro amigo. A mesma coisa o homem. Ou vocês pensam que o pastor é super-herói? Não. O pastor é o menos compreendido. O pastor não é compreendido. A igreja obedece às ordens do pastor presidente porque ele é o pastor presidente. Não é porque obedece. Oxalá que a igreja onde eu congrego obedecesse a palavra de Deus. Tudo quanto o pastor falava, ele obedecia pela palavra. Ele meditava na pregação, na palavra. Não nos levantar as mãos, não nos bater palmas, não. O dia que esse pastor sair da igreja e chegar um que muda tudo, aquele que saiu já ninguém sabe mais. Agora, a santidade está na vida do outro. Oxalá que Deus volte em Cristo Jesus para nos buscar e nos levar para a glória. Minhas irmãs, eu quero estar contigo lá no paraíso. Eu quero entrar pelas portas. Mas eu não quero que você fique, minha irmã. Deus tem um chamado para ti. Deus tem uma obra. A obra é sua. Você pode não ser pregadora, mas você pode orar, pode visitar, pode ter humildade para reconhecer a fraqueza do irmão e da irmã. Você vai dizer, eu sou fraco, eu tenho problema, sou infeliz. Você não é a única. Sirva a Deus que em Cristo você é feliz. E ajude as pessoas fracas que cheguem felizes para que se torne templo e morada do Espírito Santo. A felicidade não é plena. A felicidade é plena só no Senhor Jesus na eternidade, porque neste mundo teremos aflições. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe essa nação. Que Deus abençoe a igreja. Eu vou orar aonde tiver o enfermo, Jesus, e que crê, pode ter enfermidade que for. Na hora que você ouvir a live, coloca as mãos no seu coração, que às vezes está no lugar para colocar a mão na enfermidade, no lugar da enfermidade, põe no seu coração, crendo, Jesus Cristo cura hoje. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, seja a tua palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, cura, Senhor, os enfermos, cura os cancerosos, os lunáticos,
os diabéticos, ó Senhor, aqueles que têm problema no rim, no fígado, ó Deus querido, aquele que tem problema no diabetes, toda enfermidade que há no coração, Deus querido e amado, a pressão. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, repreendo todo o mal, toda enfermidade, toda seta maligna, eu repreendo em o nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo de Deus visite o coração desse irmão e dessa irmã. Que essa irmã, que é uma bênção, seja mais bênção na presença do Senhor. Oh, meu Pai, abençoa a família da irmã, abençoa a família da igreja, abençoa o pastor e a família, abençoa minha família, minha esposa, cura tua serva que está enferma. Oh, Senhor, cura minhas filhas, salva minhas filhas, meus netos, minhas netas, meus Deus. Abençoa as lojas da Rosana, da Renata, da Roberta. Abençoa a vida dos casais, das minhas filhas. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai. Te dou graça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a igreja e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém.